Olá, família, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos hoje dar continuidade à nossa quarentena com propósito e hoje nós entramos no terceiro propósito. E antes de mais nada, eu quero ler com vocês a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, verso 29 e 30. Eu vou ler na versão da mensagem, que é a mesma versão que está no nosso devocional. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões da vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Depois de ter decidido como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base, nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia iniciado. Amados, tem sido poderoso esse tempo, tem sido poderoso esse aprendizado, e eu creio que Deus vai falar ainda mais nessa semana, falando sobre o nosso terceiro propósito. O nosso terceiro propósito é que nós somos criados para ser semelhante a Jesus Cristo. Após nós aprendermos que nós somos criados para agradar a Deus, para adorar a Deus, não somente isso, mas o Senhor nos chama para fazer isso dentro de uma família. O Senhor nos traz para perto, nos faz entender que nós fazemos parte de uma família e que nós adoramos a Ele e que nós vivemos de forma familiar, de forma próxima de Deus. E o terceiro propósito, ele vai nos falar que vivendo para adorar, vivendo em família, e nós fomos criados para sermos a imagem de Deus, para nós sermos a imagem de Cristo. Como isso é maravilhoso, como isso é poderoso. Nós temos um Deus, amados, que não simplesmente ele exige somente a nossa adoração, mas ele nos traz para fazer parte daquilo que ele é. É interessante quando nós lemos em Gênesis, quando nós vemos o propósito de Deus na criação do homem, nós vemos um perfil de homem. E o pecado, ele desconfigurou esse perfil. Nós sabemos que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, mas esse pecado nos trouxe distorção daquilo que Deus quer para a nossa vida. E em Jesus Cristo nós vamos ver a forma original daquilo que nós fomos criados. A vida de Jesus, ela é um exemplo daquilo que o Senhor quer que nós nos tornemos. É interessante entender que a salvação, ela não exige nosso esforço, mas uma vez salvos, nós entendemos que nós estamos passando por um processo de transformação, e esse processo de transformação nos leva a ser semelhantes a Cristo. Mas calma, porque isso é feito através do Espírito Santo de Deus. Deus é tão maravilhoso que essa transformação, ela não é feita pelas nossas forças, mas nós contribuímos. Como? Obedecendo. Como? Entendendo que estamos nesse processo e vivendo uma vida da maneira que Deus quer. E quando nós vamos entendendo isso, é um processo, mas quando nós vamos entendendo isso, nós vamos entender que tudo na nossa vida faz parte desse processo. A oração, a vida devocional, o jejum, a leitura da palavra é extremamente importante para isso. Mas não somente isso, as pessoas ao nosso redor e todas as circunstâncias nos levam a esse propósito. E qual a nossa participação nisso? A palavra de Deus nos chama de cooperadores. O Espírito Santo está agindo, o Espírito Santo está atuando e nós somos cooperadores. Como? Obedecendo, amando, aprendendo, buscando, nos esforçando a entender como Jesus era, o que Jesus fazia e aquilo que nós devemos fazer também. Há um processo de transformação, nós falamos muito sobre isso, mudar a maneira de nós pensarmos. Isso vai nos ajudar a mudar a nossa maneira de se comportar. Mas fiquemos tranquilos porque o Espírito Santo já está operando em nós. Nós precisamos crer e nós precisamos cooperar. Mas esse processo é um processo que nos leva durante toda a nossa vida, até que cheguemos à estatura do varão perfeito. Por isso eu quero pedir para que você, amado, em nome de Jesus, continue com a gente nesse propósito, nessa leitura, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente na sua vida, que o Senhor vai falar grandiosamente para que nós possamos cooperar por aquilo que Ele está fazendo em nós, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, tamo junto.
Vamos para cima e continuemos nesse propósito fiel, porque aquele que prometeu é fiel para completar, em nome de Jesus. Deus abençoe.